Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 7, Adoração no contexto da educação. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, eu e os meus irmãos estamos para te adorar em espírito e em verdade. Tu és o único Deus no céu e na terra que merece toda adoração. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, ao abrirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Adoração no contexto de educação. Queridos, nós fomos feitos para adorar. Anthropos, que pode ser traduzido como ser humano, homem, no sentido genérico, anthropos pode ser definido como um ser voltado para cima. Um ser voltado para cima. Ou seja, você e eu fomos feitos para adorar. Se nós não adorarmos o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, certamente vamos adorar outras coisas, outros objetos, outras imagens, outros ídolos, fabricados pelas nossas próprias mãos. A adoração faz parte da natureza humana. Mesmo da natureza humana caída, a adoração faz parte. A necessidade inata de adorar ainda existe dentro de nós. Por isso é importante que adoremos o Deus Criador dos céus e da terra e não adoremos os falsos deuses, que não são deuses, nunca foram deuses. Nas religiões pagãs, por exemplo, eles adoram qualquer coisa, qualquer objeto. Eles adoram a cobra, eles adoram o rato, eles adoram a vaca, eles adoram seres humanos, eles adoram animais. Mas você é chamado por Deus para adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Este é um chamado universal que Deus está fazendo para todos os seus filhos. E você é filho e filha de Deus. Adore a Deus. Na parte de domingo, todos adoramos alguma coisa. Existe algo dentro de nós que é universal. Não importa a cultura, não importa o país, não importa a etnia, todos nós temos algo em comum, que é o desejo de adorar. E queridos, nós precisamos adorar o Deus verdadeiro. No hinduísmo, por exemplo, existem mais de 300 mil deuses. Eles adoram a cobra, eles adoram o rato, eles adoram a vaca. No cristianismo apostatado, eles adoram seres humanos, pessoas, homens e mulheres que já morreram, foram canonizados, feitos santos, e eles são adorados. Nós não podemos adorar nem animais, nem seres humanos, nós só podemos adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Exatamente como está em Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 20 e os versos 4 até o verso 6. Êxodo capítulo 20 e os versos 4 até o verso 6. Aqui nós lemos: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está dizendo, no 2º mandamento, que nós não podemos adorar imagens, ídolos, sejam elas ou sejam eles, de animais ou de seres humanos. Só podemos adorar o Deus que nos criou, o Deus que nos redimiu. No Antigo Egito, algumas pessoas adoravam o faraó. Em outras ocasiões, em outros países, as pessoas adoravam imagens de peixes, deuses de várias cabeças e outras divindades. Algumas pessoas adoravam o sol, a lua, as estrelas. Hoje, há um chamado universal para se adorar a Mãe Gaia, a deusa Terra. Nós não podemos adorar a Terra. Nós não podemos adorar Gaia. Nós poderemos adorar, sim, o Criador da Terra. Este, sim, aquele que criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Ele merece toda a nossa adoração, reverência, amor, devoção, obediência.
Na cultura moderna, hoje, muitos existem que criticam aqueles que adoram animais, uma imagem de uma rã. Mas, queridos, estes que criticam a adoração de uma imagem de uma rã, eles adoram muitas vezes a imagem da Virgem Maria. A Virgem Maria foi uma mulher agraciada por Deus, bendita entre as mulheres, foi escolhida por Deus a dedo para ser a mãe do Filho de Deus. Foi ela que ensinou Jesus Cristo a ler, a escrever. Realmente, ela é uma mulher de Deus. Mas, queridos, nós não poderemos adorá-la. Ela não é uma deusa. Nós só podemos adorar a Jesus Cristo e ao Pai, ao Espírito Santo. A Bíblia diz claramente que mediador só existe um. Eu convido você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o verso 5. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o verso 5. Aqui nós lemos sobre o único mediador. Aqui diz capítulo 2, verso 4 e 5, da primeira carta a Timóteo. Quer que todos os homens se salvem, Deus quer que todos se salvem, e venham ao conhecimento da verdade, para não serem enganados, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A bendita Virgem Maria, nós a amamos, nós a respeitamos, mas ela não é mediadora. O único mediador entre Deus e os homens é o Filho dela, Jesus Cristo, que é chamado o Filho de Deus. Jesus Cristo, o homem. Queridos, hoje as pessoas adoram qualquer coisa. Existem aqueles que adoram o dinheiro, fazem do dinheiro o seu Deus Mamon. E também muitos adoram o poder, adoram o sexo, adoram as estrelas do rock, adoram os atores, os políticos, adoram os atores e atrizes dos filmes. Quando nós lemos a história de Daniel capítulo 3, aqui em Daniel capítulo 3, você vai encontrar que Satanás exige adoração. Por que ele exige adoração? Porque ele quer ser adorado como Deus. Mas ele não é Deus, nunca foi Deus. Ele foi criado como um anjo querubim perfeito, se rebelou contra Deus, foi expulso do céu. Mas ele não pode ser adorado, embora ele exija adoração. A Bíblia mostra aqui em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, Satanás usou Nabucodonosor para construir uma imagem enorme, uma imagem todinha de ouro, que tinha 6 côvados de largura e 60 côvados de altura. Os 6 dezena e os 6 unidade, 60 de altura e 6 de largura. Queridos, Satanás é identificado na profecia bíblica pelo número 6. Alguém que não é Deus, mas exige, pede adoração. Por isso aparece lá em Apocalipse capítulo 13. A besta, o anticristo, a besta que subiu do mar, o papado, ele está marcado pelo número 666. Os 6 unidade, os 6 dezena e os 6 centena. É uma tríplice rejeição de Deus como Criador. Quando o número 6 te leva para o número 7, quando o número 6 te leva para o Criador dos céus e da terra, o número 6 é legítimo. Porém, quando depois do número 6 vem outro 6 e outro 6, é uma tríplice rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. E aqui, queridos, em Daniel capítulo 3, nós vemos a história dos 3 jovens hebreus. Eles recusaram-se a se ajoelhar diante da imagem de ouro construída por Nabucodonosor. Queridos, na banda que tocava para que todos se ajoelhassem, nesta banda existiam também 6 instrumentos. Lemos aqui em Daniel capítulo 3 e o verso 5. Quando ouvirdes o som da buzina, o primeiro instrumento, do pífaro, segundo instrumento, da harpa, terceiro, sambuca, quarto, saltério, quinto, gaita de foles, sexto. 6 instrumentos na banda. Ao serem tocados estes instrumentos, todos deveriam se ajoelhar diante da imagem de ouro de 60 de altura por 6 de largura. Tudo que Satanás faz está marcado pelo número 6. Por isso o anticristo de Apocalipse 13 está caracterizado, revelado, pelo número 666. Mas você, assim como os 3 jovens hebreus, está sendo chamado para adorar somente o Criador dos céus e da terra, cujo número que o representa é o número 7. É o número da perfeição e é realmente o número 7 representa o sábado bíblico, que é um memorial da criação, que mostra Deus como Criador para o mundo todo.
Este é o chamado universal feito por Deus para o adorarmos. E aqui no capítulo 3 de Daniel, mostra a atitude maravilhosa destes 3 jovens. Poderemos ler o capítulo 3 e o verso 15. Aqui lemos: agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eis aqui o desafio de Nabucodonosor. Este rei que já tinha sido convencido de que o Deus de Daniel, o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro, porque esta experiência de Daniel 3 foi depois de Daniel 2, depois daquele sonho que ele teve da estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze e pernas de ferro, e os 10 dedos em parte de ferro e em parte de barro. Foi depois desta experiência que passaram-se alguns anos e Nabucodonosor novamente se revoltou contra Deus e mandou construir uma estátua, não da forma como ele viu no sonho, mas uma estátua toda de ouro, mostrando que o reino dele, babilônico, seria um reino eterno. E aqui mostra a rebelião e o desafio que Nabucodonosor fez contra o Deus do céu. Aqui no capítulo 3 e o verso 15, no finalzinho do verso 15. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ora, queridos, o nosso Deus, o Santo de Israel, ele é o Deus do impossível. Ele nos livra de Satanás. Satanás é um poder vencido. Quando você está do lado de Jesus Cristo, Satanás já está derrotado, porque Jesus Cristo já o derrotou no céu, já o derrotou no deserto da tentação, já o derrotou no jardim do Getsêmani, já o derrotou na cruz, já o derrotou na tumba, no túmulo, naquele primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou, deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia e dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é o grande vitorioso. Por isso, não tem nada a temer. Você não tem nada a temer se você estiver com Jesus Cristo. Aleluia! E aqui vemos a resposta dos 3 jovens hebreus em Daniel capítulo 3, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Não precisamos estar dialogando com o mal, dialogando com Satanás, porque Satanás estava falando pela boca de Nabucodonosor. Você não vai ficar discutindo, dialogando com Satanás? Nunca. E aqui diz o verso 17: eis que o nosso Deus, disseram os 3 jovens hebreus, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O nosso Deus pode nos livrar e nos livrará. Mas, se Deus não nos livrar, fique sabendo que mesmo assim, nós não vamos adorar a tua estátua de ouro. Queridos, esta decisão, esta determinação destes jovens hebreus é o exemplo de atitude, de comportamento, de estilo de vida que você e eu precisamos ter neste tempo do fim. Porque agora, no tempo do fim, há um chamado universal de Satanás para a adoração da besta. Da besta cujo sinal será colocado na testa ou na mão. Queridos, o sinal da besta é o domingo, é a santificação do domingo. O sinal de Deus, o selo do Deus vivo, é o sábado, o 7º dia da semana. Existe um poder religioso na terra, que é o papado, que vai instituir o domingo como um dia sagrado e obrigatório mundialmente. É um chamado de adoração ao papado. É um chamado de adoração a Satanás. Mas, queridos, nós vamos adorar quem? O Criador dos céus e da terra. Este é o chamado que nós vamos encontrar aqui em Apocalipse capítulo 14. O chamado que nós encontramos feito por Deus em Apocalipse capítulo 14 e os versos 6 até o verso 8. O chamado de Satanás está em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versos 15 até o verso 18. Mas o chamado de Deus está em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Aqui lemos:
E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós seremos e nós somos obedientes a este chamado de Deus, adorando o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. E o sinal deste Deus Criador, o sinal é o sábado, o santo dia do Senhor, o quarto mandamento da lei de Deus, o quarto mandamento daqueles 10 escritos pelo dedo de Deus. Este identifica realmente Deus como Criador. Você é filho, você é filha de Deus. Você está entre estes que vão adorar ao Deus Criador dos céus e da terra, aqueles que vão receber o selo do Deus vivo. Que Deus te abençoe e que Deus o faça determinado, resistente, firme na palavra de Deus, permanecendo em pé diante de Jesus Cristo. Na parte de segunda-feira, que os transmitissem aos seus filhos. Queridos, o chamado de Deus não é só para os pais obedecerem a Deus, guardarem os mandamentos de Deus. Nós, como pais, temos uma missão sagrada. Nós liberamos bênçãos para os nossos filhos, nós os ensinamos os mandamentos do nosso Deus, nós vamos inculcar na mente deles aquilo que Deus registrou na sua palavra. Eu quero convidar você para que abra a Bíblia agora em Salmo 78. O Salmo 78 está falando exatamente desta missão sagrada, sua e minha como pais. É fácil Satanás apagar na mente dos pais e dos filhos as maravilhas, os prodígios, os milagres que Deus fez. Mas quando nós lemos e relemos a Bíblia e contamos as histórias para os nossos filhos de como Deus pode todas as coisas, é o Deus do impossível, é o Deus do milagre, e recordamos para os nossos filhos, refrescamos a memória deles contando como é que ele libertou Israel do Egito com mão poderosa, como é que ele fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho em seco, como é que ele os conduziu pelo deserto, como é que ele deu água no deserto para aquele povo, uma multidão de quase 2 milhões de homens e mulheres. Queridos, quando nós contamos estas maravilhas, isto vai reavivar a fé dos nossos filhos. É isso que Deus está pedindo aqui em Salmo 78. Vamos ler a partir do verso 1. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Enigmas da antiguidade são coisas apagadas, coisas que foram esquecidas e que nós vamos recordar e reavivar na mente dos nossos filhos, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos. Deus ordenou aos pais para que fizessem conhecido dos filhos as maravilhas que o Senhor operara. Verso 6. Para que a geração vindoura a soubesse. A geração vindoura são os filhos, são os netos. Para que a geração vindoura soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua esperança. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Nós não podemos permitir que os nossos filhos se esqueçam das obras de Deus e se esqueçam dos mandamentos de Deus. Faça com que os seus filhos memorizem, decorem os 10 mandamentos. E o verso 8. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para Deus. Verso 9. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. A tribo de Efraim aparece aqui na palavra de Deus como uma tribo desobediente, rebelde. Nós não devemos seguir o caminho de Efraim. Por isso lemos aqui no verso 11, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver.
maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito e no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Queridos, aqui é uma advertência para não agirmos como Efraim e a sua tribo, que se esqueceu das maravilhas, de quem é esse Deus. Nós não precisamos de outro Deus. Um Deus que pode todas as coisas. Ele pode abrir o mar, ele pode fazer sair água da rocha, ele pode dar o maná no meio do deserto. Ele alimentou aquela multidão de quase 2 milhões de homens e mulheres, alimentou-os por 40 anos com o maná. Queridos, a Bíblia diz que as alparcas não envelheceram, os pés não incharam. Este é o Deus que eu adoro. Este é o Deus que você está sendo chamado para adorar. Nossa missão como pais cristãos, nosso dever não é fácil. Se alguém disser para você que é fácil educar filhos, educar crianças, não, essa pessoa está enganada. Não é fácil. Não é fácil porque o Espírito Santo primeiro precisa educar a mim como pai, a você como mãe. E quando o Espírito Santo nos educa, então nós poderemos educar os nossos filhos, colocar neles a palavra de Deus, os ensinos de Jesus Cristo. Mas, queridos, para nós abençoarmos os nossos filhos, nós precisamos ser primeiramente abençoados por Deus. Deus abençoa os filhos através dos pais. Nós somos colocados diante dos nossos filhos na posição de Deus, dizendo para eles onde ir, o que fazer, o que comer, o que beber, que hora levantar, que hora se deitar, quem devem ser os amigos, que dia guardar. Tudo isso é uma orientação de Deus dada através dos pais. Por isso, o Salmo 78 deve ser lido e relido, e você reavivar estas verdades preciosas na mente dos seus filhos, para que possa apresentar os filhos diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Na parte de terça-feira, em espírito e em verdade. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Por que em espírito? Em sinceridade. Porque Deus é espírito. Mas Deus não é só espírito, mas Deus também é espírito. A palavra de Deus nos diz aqui em João capítulo 4. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, você vai encontrar a experiência de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Vamos ler aqui em João capítulo 4, a partir do verso 1 em diante. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava ninguém, mas os seus discípulos batizavam, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Para ir da Judéia para a Galileia, Jesus tinha que passar por Samaria. Verso 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, ou seja, o poço que Jacó fez. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era quase a hora sexta, meio-dia. Esse horário, meio-dia, não era horário de buscar água no poço. Era a hora mais quente do dia. Mas esta mulher samaritana veio buscar água exatamente na hora mais imprópria, meio-dia, na hora mais quente. Por quê? Porque ela era uma mulher de vida duvidosa. Ela não queria se encontrar com ninguém, então ela veio neste horário, sabendo que ninguém estaria ali no poço, quando ela ali chegasse. E aqui diz o verso 6, e estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Jesus Cristo, fisicamente, queridos, ele sentia cansaço e fome e sede como você, como eu. A natureza física de Jesus era igualzinha à sua e à minha. Ele tinha que dormir para refazer as energias gastas, ele tinha que descansar, ele tinha que comer, ele tinha que beber, assim como você e eu. Assim era a natureza física de Jesus. Mas lembre-se que a natureza espiritual de Jesus, a natureza moral de Jesus Cristo, não era igualzinho à minha e à sua. Por quê?
porque ele nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo e ele nasceu santo. Lucas capítulo 1, verso 35 diz: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer. Jesus nasceu espiritualmente santo. Fisicamente, ele tinha natureza como você e eu. Sentia dores, fome e cansaço. Mas espiritualmente, moralmente, ele era como Adão antes do pecado. Percebam, moralmente, espiritualmente, ele era santo como Adão antes do pecado. Fisicamente, ele tinha uma natureza física decaída já por 4.000 anos de pecado, sentindo todas as dores e necessidades que você sente. Nós precisamos entender esta questão da natureza física de Jesus e a natureza espiritual, para entendermos que ele entende o seu sofrimento, mas ele não compactua com o seu pecado. Ele não tinha tendência para o pecado, como nós temos a tendência para o pecado. Nós temos esta inclinação para o pecado. Jesus Cristo tinha uma repulsa ao pecado. Aleluia! Jesus Cristo, o pecado para ele era ofensivo. Ele tinha repulsa. E é isso que o Espírito Santo vai gerando em você também. A mesma repulsa ao pecado. O Espírito Santo gera em você esta natureza santa de Jesus Cristo. Isto é obra do Espírito Santo. Voltando para João capítulo 4. Vamos ver aqui o verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Queridos, Jesus Cristo, ele criou uma oportunidade de conversar com aquela mulher, pedindo: dá-me água para beber. Jesus Cristo criava oportunidades. Você e eu precisamos criar oportunidades para falar da palavra de Deus, para dar um estudo bíblico, para falar de Jesus Cristo. Você conversa com as pessoas, você faz perguntas para elas, você se sociabiliza com as pessoas, mas com a intenção de ganhá-las para Jesus. Aqui diz o verso 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia! Jesus Cristo é a fonte da água da vida eterna. É desta fonte que você e eu estamos bebendo. Ela mitiga a nossa sede espiritual. Jesus Cristo é o nosso maná que desceu do céu. Jesus Cristo é a água da vida que nos dá a beber. Queridos, aqui diz o verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher estava com o 6º homem. Já tinha tido 5 homens na vida dela, e agora tinha o 6º com ela. Jesus Cristo não está repreendendo a mulher. Jesus Cristo simplesmente disse: você já teve 5 e agora tem o 6º. Queridos, Jesus Cristo não está aqui para acusar. Jesus Cristo está aqui para trazer libertação e salvação. E foi isso que ele fez com a mulher samaritana. Quando você se aproxima de Deus, quando você se aproxima de Jesus Cristo, ele não vai acusar você, mas ele vai te dar perdão. Ele vai dar para você arrependimento. Ele vai trazer para você libertação. Não importa se você teve uma mulher, ou 2 homens, ou 5 homens, ou 5 mulheres, não importa. Isto é pecado. Mas o ponto que Jesus Cristo está enfocando não é o quanto nós pecamos, mas sim o quanto ele pode perdoar. Ele pode perdoar tudo e ele pode perdoar todos, trazer libertação para todos. A experiência da mulher samaritana pode ser a sua experiência.
Mas creia que Jesus Cristo é ainda hoje o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que traz perdão, traz libertação, como trouxe para a mulher samaritana. Agora vamos ler o verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela ainda não tinha visto Jesus Cristo como Messias, mas ela viu que Jesus Cristo era um profeta de Deus, porque estava falando de coisas ocultas da vida dela. E agora o verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Quando Jesus Cristo tocou na vida íntima desta mulher, ela mudou de assunto. Queridos, quando as pessoas falam do seu pecado, você quer mudar de assunto. Mas Jesus Cristo queria que ela confessasse os pecados, reconhecesse os pecados, se arrependesse para receber o perdão. E aqui disse Jesus no verso 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos, eles eram uma mistura de culturas, era uma mistura de gente, porque quando as 10 tribos foram escravizadas pelo império da Assíria, as 10 tribos foram levadas cativas de Israel para outras terras distantes. E o rei assírio trouxe outros povos que viviam em outras terras, em outros países, e também eram escravizados pelos assírios. O rei assírio trouxe estas outras pessoas e colocou-as para morarem ali em Samaria. Portanto, queridos, os samaritanos, eles eram uma mistura daquele povo que veio de fora, um povo pagão que veio de fora para morar em Samaria, e eles se casaram, eles se misturaram com aqueles remanescentes que permaneceram das 10 tribos ali em Samaria. Então existia uma mistura de cultura, de etnia, mas eles conheciam um pouco do Deus de Israel, mas não tinham muito conhecimento. Por isso, eles queriam adorar o Deus de Israel ali mesmo em Samaria, enquanto que os judeus diziam que para adorar o Deus verdadeiro tinha que ser no templo em Jerusalém. E agora Jesus Cristo chega no ponto principal, que é o verso 24. Aqui diz: Deus é espírito, e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito é com toda a sinceridade do nosso coração. Só pode adorar a Deus em espírito quem é espiritual. Aqueles que não são espirituais, aqueles que não nasceram espiritualmente, gerados pelo Espírito Santo, não conseguem adorar a Deus em espírito. Nós não podemos adorar a Deus porque nascemos fisicamente da nossa mãe. Não temos a natureza espiritual quando nascemos do ventre da nossa mãe. Mas quando aceitamos a Jesus como Salvador e somos batizados, Jesus Cristo diz lá em João capítulo 3, necessário ter nascer da água e do Espírito. Sim, queridos, quando nascemos da água e do Espírito, este é um nascimento espiritual. Quando o nosso nome entra para o livro da vida, tendo Jesus Cristo como nosso Salvador, e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Estes que são nascidos espiritualmente, gerados pelo Espírito Santo, estes são os únicos que podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Vão apresentar a Deus uma adoração verdadeira, não enganosa, porque os filhos de Deus conhecem a verdade. A verdade mencionada na Bíblia, ela pode ser entendida quando nós lemos João capítulo 17. Aqui em João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Por que verdade? Porque a verdade é a palavra de Deus. Os que adoram a Deus em espírito e em verdade são aqueles que creem na Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. A tua palavra é a verdade. Mas também em João capítulo 14, verso 6, Jesus Cristo diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. Você só pode adorar a Deus em verdade se você aceita Jesus Cristo como o único Salvador, o único mediador, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Mas tem mais. Adorar a Deus em espírito e em verdade é aceitar todos os mandamentos de Deus que são verdadeiros. Abra sua Bíblia em Salmos 119. Salmo 119, nós lemos aqui,
Salmo 119 e o verso 86. Todos os teus mandamentos são verdade. Aqueles que recusam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, não conseguem adorar a Deus em espírito e em verdade, porque eles estão na mentira, eles estão no engano. Mas os que abraçam a Jesus Cristo como Salvador e aceitam a Bíblia de Gênesis e Apocalipse como sendo fonte da verdade, eles também terão prazer em obedecer os mandamentos da verdade, que são os 10 mandamentos. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, ajuda-me. Queridos, isto é adorar a Deus em espírito e em verdade. E o verso 25 de João capítulo 4, nós lemos: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Queridos, esta é a maior revelação que Jesus Cristo fez durante a sua vida terrestre, nos 4 evangelhos. Esta é a maior revelação que Jesus Cristo fez de si, como Deus, como o Messias, o enviado de Deus. Ele disse: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus se revelou como Deus, como Messias, como Salvador do mundo, de uma forma direta, objetiva. Queridos, quando Jesus Cristo falou: eu o sou, eu que falo contigo, a mulher ficou extasiada. Ela estava falando com o próprio Deus. E agora o verso 27. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, porque os judeus não conversavam em público com as mulheres, nem mesmo o marido e a esposa ficavam conversando em público, muito menos um homem conversando com uma outra mulher que não era sua esposa. Por isso os discípulos ficaram admirados. E aqui diz: todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? E o verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquela mulher se encontrou com Jesus Cristo, o Jesus Cristo o Messias, o Jesus Cristo Salvador, o Jesus Cristo Deus. E ela foi tocada pelo Espírito Santo e se tornou uma missionária. Sabem, queridos, todos aqueles que nascem no reino de Deus, nascem como missionários. Missionários são aqueles que falam de Jesus para os outros, aqueles que não se calam. Ela foi para a cidade e falou para todos da cidade: eu encontrei o Messias, ele contou toda a minha vida. E toda a cidade saiu para se encontrar com Jesus Cristo. A experiência da mulher samaritana ficou registrada aqui, para ser uma inspiração na sua vida e na minha vida. Nós temos que nascer espiritualmente, nós temos que falar de Jesus Cristo para as outras pessoas, mas nós temos que adorar a Deus em espírito, porque fomos gerados espiritualmente, e temos que adorar a Deus em verdade, porque abraçamos a verdade como um todo, a Bíblia, Jesus Cristo, a lei de Deus e todos os mandamentos da lei de Deus. Esta é a verdade que nos diferencia dos enganos que existem no mundo. Que Deus te fortaleça e que você seja um adorador de Deus, em espírito e em verdade. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a beleza da santidade. Será que existe beleza na santidade? Queridos, nós falamos de beleza da natureza, beleza das coisas criadas, a beleza do céu estrelado, a beleza das flores, dos animais, mas aqui está falando da beleza da santidade. A santidade de Deus, que é almejada e é buscada, é suplicada pelos filhos de Deus: dá-me da tua santidade. Esta santidade de Deus tem uma beleza que somente aqueles que são gerados pelo Espírito Santo valorizam esta beleza. Somente eles enxergam esta beleza da santidade de Deus e a buscam cada dia dizendo: Senhor Jesus Cristo, por favor, escreva aqui na minha testa santidade ao Senhor. Quando você clama para que Jesus escreva na sua testa santidade ao Senhor, você está valorizando, apreciando a beleza da santidade do Pai, a beleza da santidade de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Crônicas. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16.
Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, vamos ver o verso 1 em diante. Aqui nós lemos: trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E o verso 4: e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Queridos, aqui era uma convocação para adoração a Deus. Por isso Davi colocou diante da arca do Senhor levitas, ministros que iriam ministrar o louvor. Nós temos na igreja os levitas que ministram o louvor. Mas, infelizmente, muitos que ministram o louvor lá na frente da igreja, fazendo com que todos cantem e louvem ao Senhor, eles não têm noção da santidade, da beleza da santidade divina. Eles não estão com a vida em dia. Eles não estão com a vida consagrada. Eles não são santidade ao Senhor. São levitas pecadores. São levitas que insistem em continuar com seus pecados conhecidos. Queridos, os levitas que ministram o louvor dentro da casa de Deus, eles precisam romper com seus pecados conhecidos. Eles precisam pedir a Jesus Cristo: escreva aqui na minha testa, santidade ao Senhor. Eles são vasos de bênçãos, vasos escolhidos para ensinar o povo a louvar, ensinar o povo os cânticos de louvor. É um alto privilégio, é uma posição sagrada ser um levita dentro da igreja. E aqui no verso 5 diz: era Asaf o chefe e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel, o Semiramote, e Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Eles adoravam a Deus com instrumentos de cordas. Aqui diz alaúdes e harpas são instrumentos de cordas. E fala aqui que Asaf se fazia ouvir com símbolos. Símbolos são instrumentos de percussão. Quando você lê na Bíblia sobre os instrumentos usados para louvar ao Senhor, você vai encontrar instrumentos de corda, instrumentos de percussão e instrumentos de sopro. Todos podem ser usados para louvar ao Senhor. E agora o verso 8 diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente. Verso 10: gloriai-vos no seu santo nome. Verso 11: buscai ao Senhor e a sua força. Verso 12: lembrai-vos das suas maravilhas. Verso 14: ele é o Senhor nosso Deus, e em toda a terra estão os seus juízos. Verso 15: lembrai-vos perpetuamente do seu concerto. Verso 16: do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Verso 17: o qual também a Jacó ratificou por estatuto. E verso 22: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Os levitas são ungidos do Senhor. Você é ungido do Senhor. E aqui diz que nós não seremos tocados por Satanás. Não toqueis os meus ungidos. Aos meus profetas não façais mal. Verso 23: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Nós temos que cantar mais. Louvar nos cultos da família, de manhã e à noite. Louvar cantando muitos hinos de louvor a Deus, de adoração a Deus, em nosso culto particular, fechado dentro do seu quarto. Você louve a Deus com 3, 4, 5 hinos. Cantai ao Senhor. E aqui diz o verso 24: contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Verso 26: porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus. O Deus que nós adoramos não se compara a qualquer outro deusinho. O nosso Deus a quem adoramos não pode ser comparado a qualquer outro Deus. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Porque todos os outros deuses das nações são vaidades. Verso 28: dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Verso 29: dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes. Quando você louva a Deus, você louva-o também com seus bens, com seus dízimos, com as suas ofertas. Por isso diz aqui: dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes. Vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade.
para adorar a Deus na beleza da sua santidade, você tem que querer a santidade de Jesus Cristo. Você tem que clamar por esta santidade ao Santo de Israel. Quero a tua santidade, mais do que ouro, mais do que bens na terra, eu quero a tua santidade. Peça, escreva, querido Jesus, na minha testa, santidade ao Senhor. Venha, Santo Espírito, possuindo a minha mente e comunicando-me a vida, a mente, o caráter e o temperamento de Jesus Cristo. Este é o chamado de Deus para você. Santidade ao Senhor. Aleluia. Na parte de quinta-feira, idolatria na educação. O Israel antigo estava cercado por povos muito religiosos, pessoas tão dedicadas a adorar e aplacar seus deuses com sacrifícios até mesmo de crianças. Sacrificavam crianças, queimavam as crianças para o deus Moloque, que é Satanás. Mas, queridos, isso aconteceu no passado. Será que isso acontece no presente? Será que Satanás, hoje, querendo também e ainda ser adorado como Deus, não exige que os seus adoradores o adorem com sacrifícios de animais, com galinhas, com macumbas? Você encontra as macumbas nas esquinas. Mas, queridos, isto é no espiritismo. Mas você vai encontrar no satanismo sacrifício de crianças. Satanás é o mesmo, hoje não mudou nada. Ele exige que as crianças sejam sacrificadas para ele. Por isso somem tantas crianças e nunca são encontradas, porque elas são sequestradas, são roubadas e elas são sacrificadas no satanismo em adoração a Satanás. Queridos, no espiritismo eles oferecem galinhas e animais em sacrifício, mas no satanismo eles oferecem crianças em sacrifício a Satanás. Bebem o sangue das crianças. Queridos, nós hoje temos o mesmo pecado que já existia no antigo Israel. Não mudou nada. Satanás exige que os seus adoradores bebam sangue de animais e de crianças. Que contraste entre aquilo que Satanás exige dos seus adoradores e aquilo que Deus, Criador dos céus e da terra, exige do seu povo remanescente, hoje vivendo na terra. O povo remanescente de Deus vivendo na terra hoje tem um chamado de Deus que diz: façam do seu corpo o templo do Espírito Santo. Eu convido você para abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6. Vejam aqui o chamado de Deus para você. Este é o chamado de Deus para o seu remanescente. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Fugir da prostituição. Satanás leva os seus adoradores para a prostituição, para a promiscuidade e licenciosidade. Deus não. Deus fala: fujam da prostituição, fujam da pornografia. E aqui diz: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E o verso 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, o Espírito Santo habita neles. O Espírito Santo possui a mente deles, o corpo deles. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós não vamos comer e beber aquilo que Deus proíbe: carne com sangue, carne com gordura, sacrifício de animais, sacrifício de crianças. Queridos, isto pertence ao satanismo. Nós somos os filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E nós fazemos do nosso corpo o templo do Espírito Santo, para que ele habite em nós. Nós não pertencemos a nós mesmos. Diz aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu não como e bebo aquilo que eu quero, eu como e bebo aquilo que Jesus quer. E o que Jesus quer chama-se reforma da saúde. Sim, queridos, a reforma da saúde, odiada por muitos, mas amada pelo remanescente fiel. Eles usam a reforma da saúde, um novo estilo de vida que está preparando o remanescente para a segunda vinda de Jesus. E o verso 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Satanás exige que as pessoas fumem,
bebam, comam carne, bebam o sangue. Satanás exige que as pessoas destruam o corpo. Mas aqui, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz que Deus não quer que você destrua o seu corpo, mas que você zele e cuide deste corpo como templo do Espírito Santo. Diz aqui em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você é santo. Por isso você pode adorar a Deus na beleza da sua santidade, porque você é santo, gerado pelo Espírito Santo, e você cuida do seu corpo como templo do Espírito Santo. Eu quero terminar esta lição, meu querido irmão, minha querida irmã, dizendo que você é filho, você é filha de Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós adotamos em nossa vida a reforma da saúde, o estilo de vida do vegetarianismo, que prepara um povo para a volta de Jesus Cristo. Nós teremos o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo nunca nos abandonará. Mesmo depois que a porta da graça se fechar, mesmo depois que o Espírito Santo se retirar da terra, ele nunca vai se retirar do povo remanescente de Deus. Ele habita em você. Ele é derramado sobre você em forma de chuva serôdia. E ele vai preparar-nos para o encontro com Jesus Cristo em glória e majestade. A minha oração é: ora vem, Senhor Jesus Cristo, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, que ele habite em nós. Que o Senhor escreva na nossa testa santidade ao Senhor e que o Senhor nos ensine a te adorar na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Amém. Fique com a paz de Jesus.